literários! Meu nome é Andressa, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Sentido Literário. E hoje eu vou falar pra vocês, eu vou fazer uma resenha desse livro aqui, chamado O Livro das Coisas Perdidas, de John Connolly, que é um livro que eu queria muito ler. Quando eu li a sinopse dele, eu fiquei doida pra ler, então eu comprei. Eu paguei um pouco caro quando eu comprei, eu tanto ler esse livro, que eu resolvi ficar com ele, comprar ele e lê-lo, porque ele é maravilhoso, tanto a sinopse quanto na leitura. Então, antes dessa resenha, por favor, deixe seu like nesse vídeo, se vocês gostarem do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito a gente. E também deixe um comentário aí do que você achou do vídeo, ou algumas dicas que vocês gostariam de dar pra gente, de alguns livros também que vocês gostariam que fizéssemos resenhas. E é isso, gente. Bora lá! Bom, esse livro aqui, vamos começar falando um pouco sobre o formato dele, sobre o estilo dele. Ele é um livro assim, ele é muito lindo, muito fofo mesmo, sabe? Ele tem várias imagens, sabe? A letra dele, né, é muito boa, assim, sabe? Ela não é muito pequena, então toda vez que começa uma nova história, tá? Ele sempre escreve algum título antes. E eu fiz um unboxing quando ele chegou, né, dele, de mais outros livros. Eu vou deixar aqui no cards pra vocês, aqui ou aqui, eu não sei onde que fica. Vou deixar pra vocês darem uma olhada no nosso unboxing de quando chegou esse livro e mais outros livros. Então, bora começar. Nesse livro, ele fala a história de um menino chamado Dave. E esse menino, ele tem 12 anos. Ele acaba que se apegando muito à leitura, a contos, né, devido a um acontecimento, um fato muito triste de sua vida, que foi a morte de sua mãe. Quando a mãe de Dave ficou doente, ele lia muitos livros para ela. E também ele meio que se culpou pela morte dela, porque quando ela ficou doente, ele pensou assim: se eu for um bom menino, se eu for uma boa pessoa, ela não vai morrer. Então eu vou ter que fazer várias coisas para que ela fique viva. E uma delas eram os rituais, né, que ele fazia todo dia, né? Por exemplo, quando acordava, o primeiro pé que ele colocava para fora da cama era o esquerdo, depois o direito. Quando ele escovava o dente, ele teria que contar até 20 até terminar de escovar os dentes. E foi a vida dele toda, né? Depois, a partir do momento que a mãe dele ficou doente, que ele ficou fazendo essas coisas. Então, quando ela piorou de verdade, ela foi para um hospital, né? Que ele fala que não era um hospital, ficar lá. E depois ela acabou falecendo nesse hospital, e foi uma coisa muito triste, que fala um pouco pra gente, né, sobre o que ele passou, como ele se sentiu, como ele não conseguia se abrir com ninguém pra falar sobre isso, né, que aconteceu na vida dele, da mãe dele ter partido. E foi muito triste mesmo, até quando foi dada a notícia pra ele que a mãe dele morreu, foi triste, sabe, pelas coisas que ele falou pra gente. Então a gente fica muito emocionado na leitura, nossa, esse livro prende demais. Então, o que acontece? A diretora desse hospital acaba ficando com o pai dele. E quando ele descobre, né, que ela chama Rose, né, quando Rose fica com o pai dele, ele fica muito mal, sabe? Ele, já esqueceu a minha mãe, você não amava minha mãe de verdade, toda aquela coisa, né, que fica na cabeça dele pensando, né? Então, ela fica grávida, pra ajudar, pra piorar a situação de Dave, que nasce então George, que é o irmãozinho dele. E ele não gosta do irmãozinho dele de jeito nenhum, sabe? Ele não gosta mesmo, e ele acha que a atenção agora é só pro menino, que não é pra ele. Rose sempre tentou muito conversar com ele, então eles se mudam pra casa de Rose, que é casa herdada de família. E na casa lá tem um quarto todo cheio de livros, sabe? Que daí foi o quarto que ela deixou pra ele, sabendo que ele gostava de ler, então ela queria muito agradar ele, fazia de tudo pra agradar ele. Só que não adiantava, né? Ele não gostava dela, né? Essas coisas. Então, aconteceu várias coisas nessa casa, e foi onde ele conheceu o Homem Torto, que é esse personagem aqui, que sempre ele tá no livro, né? E esse Homem Torto, ele acabou vendo ele em vários lugares. Ele fez um pouco de terapia também, né? Foi passar com psicólogo, eu acho, se eu não me engano. E ele escutava os livros falando com ele a todo momento. Todo lugar que ele ia, ele escutava os livros conversando com ele. Então isso cada vez foi se intensificando mais, principalmente no quarto dele. E aí ele conversa um pouco com Rose e tenta
tenta ser amigo dela, né? E ela explica que aquele quarto era do tio dela, irmão do pai dela, que ele sumiu, ele desapareceu. Então, eu não tô recordando se é irmão do pai dela ou irmão do avô dela, mas eu acho que é do pai dela. Sei que os avós dela teve o Jonathan, que é o que é dono de todos o livro. Ele escreveu livros também que ele lia, que Dave lia. Então ele achou muito interessante. E disse que ele desapareceu. Ele tinha uma irmã adotiva, né, chamada Ana, e os dois desapareceram do dia pra noite e nunca foram encontrados. Então os pais deles ficaram muito mal mesmo, sabe? Por ter perdido os 2 filhos, sabe? Não saber onde eles foram, o que aconteceu com eles. Eu sei que foi muito difícil também essa parte. Então ele descobre toda essa história. E aí um dia ele tá no quintal da casa dele, que é uma casa em volta, é tipo um sítio, né? Em volta de um monte de mato, um monte de plantação. E ele acaba olhando pro quarto do George, do irmãozinho dele, e vê o homem torto lá do lado do irmãozinho dele. Tipo, ele sai correndo e chama os pais dele, toda aquela reviravolta, só que não acha ninguém lá, né? Só que aí o que acontece? Ele começou a escutar a mãe dele falando, chamando ele na floresta. Então foi tipo algo muito chocante pra ele. E ele acaba tendo uma briga com Rose, com o pai dele, e ele fica doido, e daí ele acaba indo pra floresta. E é quando... Porque essa história se passa durante a Guerra Mundial. Então, caiu um avião onde ele estava indo. Ele passou por baixo de um lugar, sei lá, foi e entrou no mundo dentro de uma árvore. E nessa árvore ele saiu em outro mundo, que é onde começa todas as histórias, toda a fantasia do livro. E é muito interessante o que o autor trabalha, né? Tantas coisas. Ele encontra primeiramente, né? Ele encontra o homem torto nesse lugar. Ele encontra o lenhador nesse lugar, que depois a gente descobre o que significa esse lenhador. E ele encontra também lobos. Lobos que andam como homens, que está se transformando em homem, que é os lobos, que chama. Então, lá ele encontra muitas coisas de histórias mesmo, sabe? E conforme o tempo, eu não vou contar muito pra vocês o que acontece, porque tudo tem um significado, tudo que tem aquele mundo tem um significado. E é muito interessante. Então ele encontra também com várias pessoas, Ele sempre tá acompanhado, é muito difícil ele estar sozinho. Sempre que ele deixa de ficar junto com uma pessoa que ajuda ele vai pra outra. Ele escapou de várias enrascadas. Ele também escapou de virar uma raposa, porque tem uma moça que ela junta partes de humanos com animais e transforma eles. E deixa eles lá, sabe? E ele ia se transformar em uma raposa, eu acho que a parte de baixo ou a parte de cima, e ela ia cortar ele. E ele conseguiu se safar dessa. E foi difícil, gente. E o final, eu acho que é a parte mais interessante, é a parte que a gente descobre toda a história daquele universo, toda a história daquele mundo, descobre um pouco sobre a história de Jonathan, né? O que aconteceu com o Jonathan, o que aconteceu com a Ana, por que o homem torto, na verdade, quem levou ele para aquele mundo foi o homem torto, a mãe dele não tava falando, foi o homem torto, por quê? Por que existe também trolls lá, a gente vê trolls, a gente vê enigmas que ele dizendo. Então, é um livro de muita fantasia, eu gostei demais desse livro, sabe? O final, nossa, você fica tipo, meu Deus, que é muita coisa diferente, coisas que o autor inventou que não passava pela minha cabeça, aconteceria nesse livro. Então é uma coisa muito... Aqui a gente entende como Dave é esperto, é um menino muito inteligente e, na verdade, durante toda a história a gente vê o amadurecimento dele, como ele foi virando homem. Ele é um menino de 12 anos, mas a partir do momento que ele começa essa história, entra nessa terra nova, nesse mundo novo, e quando ele sai, ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele virou um homem de verdade, ele não é mais um menino com 12 anos. Então a gente vê todo o trajeto, todo o amadurecimento do personagem. E eu achei esse livro maravilhoso, eu indico, ele ganha hiper mega o seu chuchuzinho pra esse livro aqui, gente. Eu recomendo demais, principalmente pra quem gosta de fantasia. Eu não sou tão chegada em fantasia, mas esse livro não dá, tinha que ter lido ele. E eu amei demais, eu acho que chega a ser um dos meus preferidos até o momento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueçam de ler esse livro também, que vocês vão amar a história, vão se surpreender muito com toda a construção da história que o autor faz. Então,
recomendo demais. Se inscrevam aí no canal, não esqueçam disso. E até o próximo vídeo. Tchau!